Oi, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco sobre hierarquias. Hierarquias são quando vários objetos estão conectados numa sequência. Geralmente a gente usa expressões como parentesco, relação pai-filho, ou expressões como raiz, folha, galho. No Blender, as hierarquias permitem que a gente conecte objetos e que as transformações dos objetos fiquem independentes uns dos outros. Falando assim parece um pouco complicado, vamos ver um exemplo. Então eu tenho essa caixa aqui, uma caixa bem simples, né, básica, e no momento, se a gente olhar para essa caixa e olhar aqui para o Outliner, né, que é onde tem todos os objetos da nossa cena, a gente vai ver que a caixa cubo é filha da cena, que está logo aqui em cima. Então vamos criar uma outra caixa, eu só vou duplicar essa. Então temos aqui agora duas caixas, né? As duas caixas são filhos da cena. Agora, as caixas entre si não têm nenhum relacionamento. Se eu mover essa ou rotacionar essa, nada acontece com a outra caixa. Então, vamos agora criar um relacionamento entre elas. Existem várias formas de criar um relacionamento. A mais fácil é você pegar um objeto, o Outliner, aqui o gráfico de cena, e arrastar ele, né? E colocar ele dentro de outro objeto. Então vamos tentar fazer isso aqui. Pronto, tá ali. Agora o cubo 001 é filho do cubo. O que isso significa? Que se eu mexer o cubo 001, ele tá livre, né? Mas se eu mexer o pai dele, né, ou a raiz dele aqui, que no caso é o cubo, ele vai se mover junto. O que isso significa? Significa que o pivô desse objeto, que é essa bolinha laranja, ele está inserido no espaço do objeto pai dele. Para esse cubo aqui, que é o filho, o centro do espaço para ele é o pivô do objeto pai. Então, se eu rodar o objeto pai, ele vai junto. Se eu escalar o objeto pai, ele vai junto. E se eu mover, ele vai junto também. Então, vamos dar uma olhada aqui em outra informação, né? Eu estou aqui movendo o pai dele, né? A gente pode ver que as transformações estão sendo alteradas, né? Mas vamos dar uma olhada nesse objeto aqui. No momento, eu vou colocar ele na posição 3, 1, não é? E eu vou movimentar esse rapaz aqui, essa caixa. Essa caixa continua na posição 3-1, porque para essa caixa que é o filho, o centro da cena para ele é esse ponto laranja do pai dele. Isso interfere se eu rodar o objeto, se eu escalar o objeto. Você vê, agora a escala da caixa, né, é 2, mas a escala da caixa filho ainda continua sendo 1 e ele ainda está na posição 3-1, mesmo se eu rotacionar o pai dele. Ok, vamos voltar aqui, né? Vou colocar essa caixa de novo no 000, tá ali. Então, se você duplicar um objeto filho, ele também vai ser filho daquele objeto. Se eu duplicar um objeto pai, ele não duplica os filhos juntos. E se eu duplicar todo o conjunto, no caso pegar esses 3 e duplicar eles para o lado, ele duplica a hierarquia, né? Toda a hierarquia de objetos. Então isso aqui é bem legal, a gente está vendo só uma visão superficial do que é esse procedimento. A única regra que a gente pode enfatizar no momento é que um filho, né? No caso, esse objeto só pode ter um pai, mas um pai pode ter inúmeros filhos em volta dele. Outras formas de a gente conectar objetos, vou criar aqui uma esfera, né? Selecionando o filho, depois o pai e usando o atalho Ctrl P. E aí você pode usar essa opção aqui, ó, manter transformação. Outra forma ainda para conectar os objetos é você selecionar o objeto que vai ser o filho, entrar nas propriedades de objeto dele aqui e buscar a opção pai, ou parent. E aí você pode usar o conta-gotas e selecionar quem vai ser o pai daquele objeto. Bom,
Por enquanto é isso aí. No próximo vídeo a gente vê como criar estruturas mais sofisticadas, no caso um esqueleto.